Estamos ao vivo. Oi, gente. Oi, Bruna. Vocês conseguem me ouvir? Eu sempre faço essa pergunta, mas é que parece que o ventilador é tão alto que não dá de ouvir. Me digam se vocês conseguem me ouvir bem. Alguém me diga, por favor. Pode ficar aí. Me diz se tá me ouvindo, Bruna. A Nathaniel, ele falou que tá me ouvindo. Beleza. Te amo, Bruna. Ai, ai. A gente tá falando de puerpério. A Bruna, ela, no meu primeiro puerpério, ela me trouxe comidas. Agora ela não tá mais morando aqui, né? Então ela não pode me trazer comidas. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live. Comecei uns minutos antes. Vamos ver se eu consigo ser sucinta. Eu sempre falo isso também, mas hoje eu preciso ser sucinta. Vamos ver se eu consigo dar certo. Então, gente, primeiro me falem aqui. Se vocês conhecem alguém que tá gestante, que quer ter um filho, ou que está passando pelo puerpério, clica aqui embaixo no aviãozinho e já manda pra essa pessoa essa live, pra ela poder assistir também, tá? Essa live faz parte daquela semana de lives que eu comecei semana passada, mas daí não deu. Eu tive que fazer em 2 semanas, em 2 partes. Justamente porque ela faz parte dessa semana de lives, justamente porque a gente abriu a nova turma do meu curso Mãe Minimalista, tudo que você precisa para descomplicar a maternidade. A gente abriu no sábado agora, dia 1º, e vai até dia 9, dia das mães, tá? Então, tá aberto, o link tá na minha bio para quem quiser mais informações sobre o curso. E eu tô trazendo temas que vocês pedem aqui e que estão lá no meu curso também mais aprofundados. O puerpério é um deles, a gente tem uma aula só sobre isso, Baby Blues, puerpério e depressão pós-parto. Então, eu quis trazer aqui um gostinho também dessa aula, contar um pouco, conversar com vocês. E é isso, tá? Se alguém aqui tá passando pelo puerpério, coloca aqui, estou passando pelo puerpério. Deixa eu botar aqui, fixar o título aqui. Isso. Beleza. Então, para situar vocês, quem ainda está perdida nesse assunto, vou pincelar o que é o puerpério, tá? Ele é o período pós-parto imediato, que compreende, eles não tem bem assim um tempo, sabe? Tem gente que diz que pode ir até os 2 anos, mas eu acredito que ele é mais intenso ali nos primeiros meses. Mas ele compreende o período até a mulher voltar ao normal, fisiologicamente, emocionalmente e também hormonalmente. Então, esse período que ela tá voltando ao normal não, né? Porque nós vamos nos tornar novas pessoas, né? Uma nova versão nossa, né? Ó, a Lisa tá passando pelo puerpério. Estamos juntas. Então, a gente vai se tornar uma nova versão nossa, né? Uma versão, às vezes, mãe, se for o primeiro filho, ou uma mãe de 2, de 3, enfim. Não vamos voltar a ser quem éramos antes, mas o nosso corpo, ele vai estar voltando, né, a se adaptar. Então, esse período de adaptação e de retorno do corpo, da mente, dos hormônios, ele é chamado de puerpério, né? E justamente por ser uma coisa, um ajuste, um reajuste de tudo isso, né, de reequilibrar tudo isso, a gente passa por momentos, muitas vezes, muito doidos. Tem mulher que não passa por nada, assim. Acho que por nada é complicado dizer, mas assim, que não sente o puerpério como outras sentem, né? Cada uma vai sentindo uma intensidade. Quem tem mais de um filho costuma relatar que um puerpério foi mais difícil que o outro, não necessariamente o primeiro, só porque era mãe de primeira viagem. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou que o terceiro foi o pior, se foi mais intenso, e era inclusive que ela tinha mais ajuda, e mesmo assim foi mais intenso. Então varia muito, né? Não tem como a gente saber. Ó, a Bruna vai passar ainda, tá grávida, previsão de parto 22 de junho, ó. Fica aqui na live. Então depende muito realmente de mulher para mulher, de gestação para gestação. Não tem como a gente saber como é que vai ser. Mas então por que a gente fala de puerpério? É muito importante que a gente entenda que esse período existe, né? Porque eu falei na última live, quantas mulheres passam pelo puerpério,
por aquela melancolia, por uma irritabilidade, por se sentir sem identidade, perdida, não sabem que esse período existe, que isso é um negócio assim que elas vão passar, que é normal, que faz parte dessa adaptação. E aí elas se sentem culpadas, elas acham que elas são péssimas mães, elas acham que aquilo vai durar pra sempre. Por que eu tô sentindo isso se era pra eu estar feliz? E aquilo vira uma bola de neve e a pessoa... Porque ninguém fala sobre isso, né? Então, hoje em dia até se fala mais, mas mesmo assim, muita gente nem sabe que isso existe. E aí a gente acaba achando que é só com a gente, não conta pros outros, né? E acaba vivendo ali meses infeliz até conseguir se readaptar, se culpando um monte. Então, o puerpério não é para que a gente saiba como é que vai ser, porque a gente não vai saber, mas é para que a gente saiba que vai ser, né? Que ele vai existir e que muito provavelmente ele vai ser intenso na maioria das mulheres. Então isso já faz com que a gente se prepare para algo que vai acontecer, sabe? Para saber separar as coisas, a razão da emoção naquele momento. A Lia falou, minha segunda filha, meu puerpério foi intenso, está com 1 ano e tem dias que ainda sinto. Então, tem gente que fala isso, né? Eu acho que eu também do auto senti, talvez ainda sinta, não sei, em alguns momentos, mas com certeza não se compara com aquele início, pelo menos pra mim, né? Segundo filho com 5 meses, puerpério mais leve. A Bruna falou, aqui, até agora, tipo, tem 6 dias, tá sendo bem leve. Eu consigo sentir... distinguir claramente os momentos em que grita assim o puerpério, mas eu até anotei algumas dicas aqui pra vocês, de coisas que eu tô fazendo, mas eu tento não alimentar isso, sabe? Justamente porque já sei que eu estou passando por isso, que eu vou passar por isso, então eu tento não me entregar pra essas sensações que muitas vezes são enganosas, assim, né? São hormonais e não é a nossa realidade, não é a nossa realidade permanente também. Luana, quando eu comecei no mundo da dolagem, fiquei desacreditada sobre algumas coisas do puerpério que eu nem sabia que existiam. As pessoas realmente não falam o que acontece. Não falam, gente. As pessoas não falam. As mulheres, elas sofrem caladas. Eu fico pensando assim, antigamente, as mulheres deviam sofrer caladas, achando que aquilo era a sina da vida delas, que elas iam ficar para sempre assim, infelizes, melancólicas, tristes e perdidas. E na verdade, não, né? Que bom que hoje em dia a gente tá falando mais sobre isso e por isso que eu gosto também de trazer esses assuntos. Quando a gente entende que o puerpério existe, a gente percebe que não tem nada de errado conosco, nem com o bebê e nem com o relacionamento, porque muitas vezes a gente começa a achar lá no meio do puerpério que a culpa é do marido. Claro, né, que existem relacionamentos, bebês mais complicadinhos ali no início, alguns desafios maiores e tal, claro que existe também a forma como a gente lida, se a gente lidar de uma forma difícil, né, e tendo a possibilidade de lidar de uma outra forma, aí também a gente pode mudar. Mas de uma forma geral, não existe nada de errado conosco, com o relacionamento e com o bebê. Né? Muitas vezes são coisas que a gente vai criando na nossa cabeça, e é muito louco porque a gente cria coisas na nossa cabeça mesmo. O negócio é louco. Calma aí, que travou aqui. Deixa eu botar no modo avião, porque tem gente. Voltou? Tinha dado uma travada porque alguém me ligou aqui. Deu. Continuando então, pensa comigo, a gente tem essa mudança hormonal, que acho que é o principal fator aí do puerpério, que mexe com a gente. Aí junto com essa mudança hormonal, se não bastasse a mudança hormonal, a gente tem a privação de sono, a gente tem a mudança da rotina, né, a adaptação com o bebê, os desafios, que muitas vezes, principalmente dentro do puerpério, eles parecem muito maiores. Quando a gente passa do puerpério, quando a gente olha de fora, parece assim, gente, eu sofri por isso. Eu achava isso difícil. Sei lá, quando o bebê cresce, agora o Otto tá com 1 ano e 11 meses. Se eu olhar pra ele recém-nascido, era moleza. Né? 1 ano e 11 meses, tem que correr atrás, que tem que brincar junto, que tem que fazer um monte de coisa que fala que quer subir na... É muito mais difícil, né? É muito mais desafiador, não difícil, mas desafiador. Então a gente começa a perceber que muitas vezes aquilo que a gente acha super difícil, super intenso, não tá só ligado com a situação, mas tá ligado com essa coisa hormonal que a gente tá passando, sabe? Se torna parece muito mais pesado. E por isso que a importância da gente saber separar essas duas coisas, a gente saber que a gente vai passar pelo puerpério pra separar, e aí se tornar mais leve, sabe? Eu tô passando por isso que eu tô sentindo, talvez até a gente potencializar a dor, o fardo, o peso, a dificuldade, tem a ver com o puerpério. Então, é interessante a gente saber sobre ele, né? Então, é uma mistura de coisas. Tem os hormônios, o sono,
toda a busca pela nossa identidade também, né, depois da maternidade. Então tudo isso vai se agravando e aí a gente vai, se a gente se deixar, se a gente se entregar para isso, a gente vai absorver tudo isso de uma forma muitas vezes muito ruim, né? E que não precisa ser assim. Eu queria só fazer um parênteses aqui sobre baby blues e depressão pós-parto. O puerpério, ele é esse período que compreende o pós-parto, como eu falei, até a volta, o retorno aí da mulher fisiológica, emocional e hormonalmente. E aí, o baby blues, ele geralmente é o início, assim, do puerpério. Então, é como se tivesse inserido dentro desse período de puerpério. O baby blues, ele é aquela melancolia, aquele abatimento, muitas vezes uma irritação, ele pode durar ali dias intensos e tal. Acredito que pelo menos no baby blues, as mulheres, mesmo aquelas que depois do puerpério é maravilhoso, elas sentem essa melancolia, mas ela passa, tá? Ela passa. Ela é intensa no início, ela passa. A depressão pós-parto, ela já é um negócio realmente que necessita de ajuda. Muitas vezes a gente tá passando pelo baby blues no puerpério e a gente acha que a gente tá em depressão. Porque dá de confundir, assim, os sintomas ali, dá de confundir. Principalmente se a gente vai se entregando, se a gente vai se deixando levar por aquilo ali, dá de confundir realmente uma depressão. Mas muitas vezes não é. E aí a gente vai descobrir procurando ajuda, né? Se você identifica isso em você, tem alguma coisa errada comigo, tem alguma coisa errada, procura ajuda, pede ajuda, sabe, não deixa pra depois, porque pode não ser uma depressão pós-parto, mas pode ser, mas muitas vezes é só o baby blues mesmo, é só esse período intenso e precisa somente de um ajuste de expectativas, sabe, a gente tá com outras expectativas que seja tudo lindo, maravilhoso desde o início, de que seja tudo tranquilo, de que as pessoas nos ajudem, de que as pessoas nos compreendam, e não vai ser assim, muitas vezes, na maioria das vezes. Então isso tudo faz com que a gente também acabe sucumbindo, assim, a essas emoções, né? A depressão pós-parto, ela já realmente precisa de ajuda, tá? Eu até anotei aqui, 20% das mulheres acaba tendo depressão pós-parto, também acomete os homens, tá? Numa porcentagem menor, mas também acomete os homens, porque eles também estão vivendo essa mudança, e mais que a gente, porque a gente ficou 9 meses gestando, então o nosso corpo, a gente já tá preparado, a gente já entendeu que tem um bebê no negócio faz 9 meses. O homem, ele tá vendo de fora, então ele sabe porque ele tá vendo a barriga, ele não tá sentindo nada, então também acontece com homens, tá? A depressão pós-parto. E claro, ela é perigosa, ela precisa ser tratada, tá? Muitas pessoas falam que ela pode chegar até 2 anos, mas se ela for tratada antes, ela não vai chegar até 2 anos. Um dos principais fatores que eu acredito que dê de diferenciar bem a depressão pós-parto do que simplesmente o baby blues, o período do puerpério, normal, assim, é que os sintomas são semelhantes, muitos são iguais, mas na depressão a mulher não consegue ter aquele afeto pela criança, sabe? Porque, por exemplo, eu tô cansada, tô irritada, tô melancólica, mas eu tô fazendo, eu tô cuidando do meu filho, eu tô fazendo as coisas pelo meu filho. Na depressão, a mulher não consegue ter essa conexão, sabe? Ela meio que rejeita esse filho muitas vezes. Tem muitas mulheres que têm pensamentos de homicídio, de suicídio ou de homicídio com o recém-nascido. Não que elas são ruins, nem nada disso, mas justamente por causa dessa parte emocional, hormonal e psicológica, né? Então isso é um diferencial que eu acho bem importante da gente conseguir observar, sabe? Eu continuo aqui fazendo as coisas pelo meu filho, continuo cuidando dele mesmo, tendo uma reviravolta, ou eu tô rejeitando de alguma maneira, nem que seja na minha mente. Então isso é um sinal de alerta para que a gente também procure ajuda. Ó, a Gisele disse que se sentia muito mal por estar mal. Muitas mulheres se sentem assim. E quando a gente vai entendendo, as coisas acabam se tornando mais fáceis, né? Porque a gente sabe que é possível que a gente fique mal, né? E não é 100% do tempo. Geralmente acontece, me contem aí vocês se isso aconteceu com vocês, tá? Eu sei que acontece com muita gente, aconteceu comigo. No fim do dia, tipo, no entardecer. Tem uma explicação pra isso, e se não me engano, é que esse período é um período de uma queda hormonal também, maior, tá? No dia. Me contem aqui nos comentários. Mas, se não me engano, é esse motivo. Batata, começa a entardecer, parece que vem, que tava tudo bem, parece que vem aquela sensação de, tipo, como se a gente estivesse preso naquela vida, às vezes até uma sensação de arrependimento, mas é tudo questão hormonal mesmo, tá? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com isso. Calma aí, tem 2 perguntas aqui, deixa eu ver se eu já... Ah, tá, uma pergunta só. Ó,
Você acha que deve se entregar a esse momento puerpério ou acha que devemos tentar entender e lutar contra esse momento? Ah, eu acho que saiu a pergunta aqui. E lutar contra esse momento. Eu acho que a gente não deve lutar contra, até porque a gente não vai conseguir vencer isso, né? É uma coisa que tem que esperar passar sozinho, mas eu não acho que a gente deva se entregar. Eu pontuei aqui umas dicas para falar para vocês aqui no final. Se entregar a emoções que são muitas vezes irreais, eu acredito que seja bem perigoso. Porque daí a gente vai se deixando levar, a gente vai se vitimizando cada vez mais, a gente vai se colocando, vai deixando com que as emoções nos controlem, e a gente tem controle sobre isso, né? É semelhante, vamos dizer assim, a uma TPM. Eu sei que eu tô de TPM, os meus hormônios são uma loucura, eu posso controlar isso. É claro que é mais difícil, mas a gente tem controle sobre isso, a gente tem controle sobre as nossas emoções. Então eu posso escolher me esconder atrás das minhas emoções da TPM e dizer que tudo, tipo, amanhã é TPM, é porque eu tô de TPM. Ou quando as pessoas falam, é meu signo, sabe? Claro que são comparações tolas, mas assim, eu posso me esconder atrás do meu signo, do meu temperamento, da minha TPM, do meu puerpério, ou eu posso tomar as rédeas daquilo. Claro que nem em todo momento a gente vai conseguir, né? Mas eu acredito pelo menos que esse seja um caminho mais seguro até para nossa sanidade mental e para as pessoas que estão ao nosso redor, para a gente também não ficar pesando sobre elas, né? E para que a nossa vida também não se torne pesada, não se entregar para isso. Aí a gente pode achar alternativas, que eu vou falar pra vocês as minhas, tá? Ó, no final do dia tudo piorava, todo mundo tá dizendo que piorava no final do dia. É bem intenso. Eu consigo. Eu não vou falar agora, vou falar depois, que eu vou primeiro contar da do Otto e depois eu vou contar dessa aqui, da Cora, né? No meu primeiro puerpério, eu já sabia, já tinha estudado e tal, mas a gente não tem como saber como é que vai ser, né? Então, no meu primeiro puerpério foi bem intenso. No começo, eu não consegui identificar que isso era o puerpério, eu achei, sei lá, que era aquilo ali. E daí depois eu consegui entender perfeitamente que muitos dos meus comportamentos, das minhas atitudes tinham a ver com isso. Então, muita irritabilidade, tudo parecia difícil, assim, apesar de que eu sempre falo aqui, né, que eu sempre fiz tudo desde o início, desde que eu voltei pra minha casa, com 20 dias do Otto, sempre fiz tudo de casa, trabalhei, cuidei dele ao mesmo tempo e tal, porque meu marido ficava o dia inteiro trabalhando fora. Mas, de qualquer maneira, algumas coisas, a parte emocional era bem difícil pra mim, assim. A privação de sono, tudo isso era muito difícil. Foi difícil me encontrar mesmo. Parecia que eu me via fora do meu corpo, assim, parecia que o meu corpo estava existindo e eu estava assistindo a minha vida de fora. E eu já vi pessoas também falando que sentiam exatamente a mesma coisa, eu estava me assistindo. Mas passou, tá? Passou, graças a Deus. Calma aí. Como ajudar o marido a se preparar para esse período? Eu acho que estudar junto com ele é muito bom, porque ele vai entender melhor que a gente vai passar por isso. Porque às vezes o marido pode achar que é uma frescura, assim, que é uma. Ah, ela tá assim, sabe? E quanto mais ele entender junto com a gente, quanto mais ele estudar junto com a gente, mais fácil vai ser de ele compreender e de ele dar esse espaço pra gente, sabe? E nos aliviar também. Oi, Francisca, beijo de Portugal, querida. Acabei de fechar essa pergunta aqui. Deu. Então eu ficava feliz e não ficava feliz. Ao entardecer era mais difícil, era bem. Eu me lembro assim, parecia mais uma noite que eu vou passar em claro. Agora essa é a minha vida, o que eu fiz na minha vida. Então eu tava feliz e ao mesmo tempo tinha esse conflito de emoções, né? Mas eu sabia que era o puerpério, então ao mesmo tempo que eu ficava triste, eu sabia que aquilo ia passar, só que eu não sabia como, nem como é que ia ficar depois, porque era meu primeiro filho, né? Agora dessa vez tem estado mais fácil, pode ser que daqui a pouco eu conte pra vocês que não, que piorou, mas eu sei que vai passar, entendeu? Eu sei exatamente que vai passar e que vai voltar tudo ao normal, assim, que a minha vida continua existindo, que tá tudo bem, e que isso foi uma escolha minha, que eu realmente quis ter filhos e que, enfim, sabe? Agora eu sei que tem um período que vai passar, então eu tô levando muito mais de boa. Poderia ser mais intenso, né? Mas eu não sei se tem a ver com esse puerpério realmente estar mais leve ou com eu estar tentando trabalhar minha mente o tempo inteiro, sabe? Eu consigo perceber ao entardecer, agora já falando da Cora, que algumas vezes começa a bater um monte de pensamento na minha cabeça, assim, nada a ver, ou de que tá muito difícil. Esses dias eu tava falando com meu marido, tava tranquilo, assim, o sono dele está bom, a Cora acorda, claro, mas assim, nada demais. E aí, um dia desses eu tava falando com meu marido,
reclamei alguma coisa pra ele, mas daí ele me fez enxergar. E é bom a gente conversar com a pessoa que tá observando de fora daquela loucura hormonal ali, porque às vezes ela nos puxa pra realidade, sabe? Às vezes a gente tá vivendo só as emoções e a pessoa nos puxa pra realidade. E aí ele falou, tá, mas tá, a gente sabe que tá mais fácil, a gente já conversou de que tá mais tranquilo, de realmente tá, pra gente tá bem mais tranquilo. As coisas que eu posto aqui não é pra parecer, sei lá o que, não tem nada a ver, realmente tem estado mais tranquilo. Hoje eu fiquei o dia inteiro com os dois, meu marido ficou trabalhando ali e foi tranquilo, consegui fazer algumas coisas. A Cora só dorme, né? Ela tá ali dormindo o dia inteiro. Mas tá mais tranquilo. Só que aí vem umas pira na nossa cabeça, vem na cabeça de todo mundo, né? E aí ele me trouxe pra realidade. Eu pensei, tá, mas realmente tá mais tranquilo. Eu já sabia disso, por que eu tô alimentando esses sentimentos de que tá mais difícil, de que eu não sei como é que vai ser. Calma, vamos parar, vamos respirar. E é interessante a gente ter esses diálogos, sabe? Com alguém. Lá no grupo de alunas lá do Whats, do meu curso, volta e meia a gente fala sobre esse assunto, alguém compartilha alguma coisa, e é muito legal ter essa conexão com outras mães também, que estão passando pelo puerpério ou que passaram recentemente, porque a mãe esquece, sabe? Então se a pessoa tem um filho grande, ela não vai lembrar de como é que foi, ela não vai lembrar, a mãe esquece. Acho que é uma medida de segurança, sabe? Para que a gente tenha outros filhos ou continue gostando da maternidade, enfim, aceitando as coisas. Porque se a gente lembrasse de tudo, talvez ficasse muita coisa pra gente, né? Muita carga. Então acho que a gente esquece também por uma questão de sanidade mental. Mas as mães que estão passando por isso, é muito legal compartilhar uma com a outra, sabe? Criar uma rede de apoio. Eu gosto muito da rede de apoio que a gente está criando no curso, no grupo do WhatsApp, porque realmente é muito precioso, assim, às vezes uma tá com uma questão e a outra fala, já traz uma palavra, assim, de alívio, realmente, olha só, não tinha pensado por esse lado. Então é legal se cercar de pessoas assim. Deixa eu ver. Uma coisa que eu não falei do puerpério do Otto, agora eu é tranquilo, mas se vocês já me viram falando sobre isso antes, vocês sabem que eu demorei bastante pra tratar isso com naturalidade. Parece que tinha alguma coisa aqui que mesmo depois de ter passado e eu já estava super bem, eu falava sobre o puerpério e me dava um negócio, era uma sensação estranha, sabe? Falar e lembrar e vivenciar isso. E hoje não, hoje já é uma coisa curada, uma coisa, acho um ciclo que realmente se fechou e eu espero que esse próximo seja realmente mais tranquilo. Eu vou dizer pra vocês o que eu fiz. Se vocês tiverem perguntas... Acho que tem pergunta aqui na caixinha. Deixa eu ver aqui. Ó, vou responder, depois eu falo o que eu fiz, tá? A Thay perguntou... Acho que é Thay, né? Você acha que ter o marido junto, nem que seja no primeiro mês, ajuda em alguma forma a passar por isso? Olha, sinceramente, eu respondi até uma pergunta sobre isso ontem, acho que nos stories. Sinceramente, eu acredito que o puerpério é um processo totalmente interno, tá? E inclusive depois que eu respondi essa story, algumas pessoas me mandaram mensagem falando que tiveram muita ajuda, que não importava se a casa estava cheia, se não estava, se estava tudo pronto, tudo lindo, se a rede de apoio era sensacional. O processo interno delas, de puerpério, foi intenso, sabe? Então, eu acho que facilita a parte exterior, né? Facilita ali, ajudar e tal. Mas a gente vai vivenciar isso de qualquer forma, sabe? Então, independente de ter ajuda ou não. Essa é a minha opinião, tá? Independente de ter ajuda ou não, o puerpério vai vir. E é uma coisa... Por isso que a gente tem que aprender, ao máximo possível, lidar com as nossas emoções, porque a gente pode estar cercada de gente ou a gente pode estar sozinha e a gente vai precisar lidar com as nossas emoções. Em rede de apoio nenhuma vai conseguir fazer isso, sabe? A gente pode conversar, isso pode aliviar, mas rede de apoio nenhuma vai conseguir compreender o que a gente está passando exatamente ou nos ajudar de alguma forma. A gente que vai ter que trabalhar, porque é uma batalha na nossa mente também, né? Quando é mãe solo, fala um pouco sobre... É exatamente o que eu falei aqui que eu acho ali. Seri Santos. Independente de ser mãe solo ou não, né? Claro que muitas coisas vão ser mais fáceis. Lá, vou ter uma comida, uma louça lavada, mas o puerpério não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso mesmo. A Tati falou que é minha aluna do curso, mas não entrou no grupo do WhatsApp. Tati, é dessa nova turma que tu comprou ou da turma passada do Dia da Mulher? Se foi do Dia da Mulher da turma passada, eu enviei e-mail, provavelmente ele tá indo tudo pro spam, não sei porquê, tá indo tudo pro spam. Depois dá uma olhadinha lá, ou na aba social do teu e-mail, tá? Se tu não achar, depois me manda um direct, mas provavelmente tá lá. Quem falou pra mim que não tava achando, encontrou lá. Se é dessa turma nova, ainda não foi enviado e-mail. Tô esperando fechar aqui o carrinho no dia 9 pra conseguir enviar e-mail pra todo mundo certinho do grupo, tá?
Ah, da turma passada. Então dá uma olhadinha no teu e-mail. Qualquer coisa me avisa. Então, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, que eu já vou passar para as dicas. Quando você acha que o seu primeiro passou, eu não sei dizer. É que ele vai amenizando, sabe? Então, eu não sei dizer exatamente. Talvez até amenizasse e tivesse alguns momentos mais intensos depois. Não, realmente não sei falar assim quantos meses o Otto tinha, nem nada disso. Mas com certeza o começo é muito mais intenso. Pelo menos pra mim foi assim. Foi muito mais intenso esse começo. Meu Deus, minha bateria tá acabando. Vou dizer pra vocês o que eu fiz, tá? O que eu adotei, assim, de medidas preventivas antes da Cora nascer e também agora, que eu também tenho trabalhado na minha mente. Pode ser que faça sentido pra vocês e que ajude. A primeira coisa é uma coisa que eu sempre falo, que eu já tinha feito no do Otto, mas dessa vez mais ainda. Aceitar o meu ritmo novo, tá? Agora, como mãe de duas crianças, uma criança super ativa e a outra que por enquanto só dorme, mas também tem que trocar, tem que dar de mamar, acorda de noite, né? Aceitar que esse é o meu ritmo de agora, que não vai ser sempre assim, que vai ser diferente, que a gente vai se adaptar, que cada fase vai ser. A gente vai se adaptar a cada fase, né? Vai criar ali a nossa rotina, os nossos artifícios para lidar com aquela fase. Mas aceitar que é isso, que vai ser mais devagar algumas coisas, que nem sempre tudo vai estar em ordem e tudo bem, sabe? O ruim é quando a gente luta contra isso e quer imprimir o mesmo ritmo de antes, a gente não consegue. E a gente se frustra e aí o puerpério vai piorando, porque a gente tá se frustrando com as coisas ao nosso redor, a gente tá frustrada, os hormônios estão ali, então fica aquela loucura cada vez maior. E a gente vai se afundando cada vez mais. Não sei se vocês viram, mas eu tive um papo nos stories há uns dias atrás sobre o bebê não ser visita, o filho não ser uma visita. Tem um post também no meu feed, depois podem dar uma olhada. Isso pra mim também fez toda a diferença. Quando eu vejo assim, quando as mães elas consideram o filho como uma visita, ela tá lá toda acabada, hormonalmente falando, psicologicamente falando, e ela tá tratando o filho como uma visita. Então, assim, tudo é pro filho, eu não posso fazer nada porque tenho um filho. E aí, assim, tudo isso deixa as coisas muito mais pesadas, né? E se o filho for inserido na rotina da família, o bebezinho, mesmo sendo bebezinho, não precisa sair fazendo atividade, não é isso. Mas ele foi inserido assim, ó. Hoje a Cora tava aqui, ela tava no carrinho, eu tava lavando louça, fazendo as coisas, fazendo almoço e tava tudo bem. Eu não preciso ficar o tempo inteiro, ai, aqui o bebê, sabe? E tem muita gente que é assim. A pessoa se volta totalmente pro bebê. Eu já vi gente perguntando em caixinha de pergunta de gente que eu sigo. Eu tenho que ficar acordada mesmo vigiando o bebê à noite. Gente, pelo amor de Deus, vai dormir. Não precisa ficar vigiando o bebê, fazendo sala pro bebê de noite. Deixa o bebê dormir, vai dormir, sabe? Então a gente muitas vezes, principalmente de primeira viagem, né? Cai numa noia de cercar o bebê e tenho que estar o tempo inteiro olhando para esse bebê. E eu não posso, se eu deixar o bebê aqui e for fazer um negócio, eu sou uma mãe horrível, eu estou abandonando. Não está abandonando o bebê, sabe? Ele faz parte da casa, ele vai seguir esse fluxo da casa. Né? No máximo, assim, se ele estiver reclamando e tal, então pega no colo, então bota no sling, mas não precisa ser difícil, pesado. Então, aceitar esse ritmo, inserir o bebê nessa rotina, facilita muito a nossa vida, sabe? Não, fica mais leve essa parte e, consequentemente, o puerpério também. Outra coisa, Luana, me conheço e sei as coisas que me incomodam. Em puerpério ou não, mas eu sei as coisas que me incomodam. Me incomoda a bagunça visual, me incomoda, sei lá, mas é bagunça visual da casa, na verdade, que é o que me incomoda. Então eu já tomei medidas para que isso não me incomodasse no puerpério. Não vai ser sempre, mas eu já me programei para de alguma forma aceitar esse ritmo, como eu falei, né, de que não vai estar sempre tudo no lugar, mas de usar alguns períodos, sei lá, uma soneca do Otto, ou o Otto foi dormir à noite às 8, eu dou uma geral na casa visualmente, isso me deixa melhor e consequentemente eu também vou levando de forma mais leve esse puerpério. A Suelen adorou o bebê na visita. Depois vai dar uma olhada lá no post que eu fiz. Se não me engano, eu botei nos destaques também. Uma conversa bem legal. Eu acho difícil não fazer sala porque ele exige. Se não estiver acontecendo algo interessante na frente dele, ele reclama. Grita, grita, grita. Como lidar? Cada bebê vai ser diferente, né? Mas geralmente o recém-nascido dorme muito tempo. Calma aí, que a Cora acordou. Peraí, que eu vou pegar. Geralmente o recém-nascido, ele tende a dormir muito, né? Então, como o puerpério tende também a ser intenso nesse início,
acaba não sendo, tipo, o recém-nascido não exigindo tanto. Claro que vão ter bebês que vão exigir mais. Opa. Claro que vão ter bebês que vão exigir mais, mas aí a gente vai aprendendo a lidar com cada situação, com cada bebê. Se esse bebê exige, bota ele no sling e vai fazer as suas coisas, sabe? E aí você tá fazendo, ele vai às vezes dormir no sling. Eu tenho colocado ela no carrinho, porque se eu boto no bebê conforto, o Otto vai querer entrar dentro do bebê conforto. No carrinho ele não sobe, pelo menos. Então a minha alternativa foi botar ela no carrinho. Às vezes eu coloco ela deitadinha no sofá, mas se ela tá dormindo, nem mexo. Nem mexo, ela dorme horas, né? Claro, ela acorda a mãe pra mamar, depois ela volta. Ela dorme horas, deixa ela lá. Porque se eu for ficar o tempo inteiro em função dela e pegando ela, muitas vezes sem necessidade, eu vou me desgastar mais ainda, né? E não vou me frustrar porque não tô conseguindo fazer outras coisas. A questão da casa que eu falei, fui criando essas soluções. Postei hoje o robô aspirador, pra mim era um investimento do meu puerpério, um robô aspirador. Porque é uma coisa a menos pra eu me gastar de fazer. Então eu vou deixar ele ligado, ele vai aspirar a casa. Depois eu vou contar pra vocês se eu gostei ou não. Eu tô testando ele ainda, mas eu penso que tenho gostado. Vai fazer aquele serviço que eu não vou mais precisar fazer e é uma coisa a menos pra mim. Então, eu me analisando, me conhecendo, isso faria sentido pra mim. Pra você vai fazer sentido outra coisa, outras coisas, né? A questão das marmitas também, que vai ter live, hoje já é segunda, vai ter live quarta-feira sobre as marmitas, tá? Mas a questão das marmitas também, eu sabia que era uma coisa que ia me incomodar, ter que fazer a comida, ter que pensar no que o Otto ia comer principalmente, porque eu podia, sei lá, comer qualquer coisa, mas o Otto não. Então, foi uma facilidade. Eu investi ali um tempo nisso pra fazer na minha gestação. E foi uma facilidade. A gente tem comido, não tem comido toda hora a marmita, mas aí quando precisa tem a marmita ali. Quando consegue cozinhar, cozinha. Quando não consegue, não cozinha. Então isso pesa muito menos. E aí vai trazendo esse alívio, sabe? A gente vai conseguindo deixar a mente mais tranquila. Eu pontuei aqui, mas já falei, o diálogo com quem tá vendo de fora é muito importante, né? Porque aí te puxa pra realidade, que às vezes a gente não tá enxergando a realidade, muitas vezes não tá. Outra coisa que pra mim também faz sentido era eu tirar o meu pijama no gestação, no puerpério do Otto. Eu vivia de pijama, vazada de leite, o dia inteiro e jogar as traças, né? E tudo bem se você se sente bem assim, tá? Eu me sentia até bem assim, mas hoje eu percebo que se eu botar uma roupa que eu me sinta bem, se eu botar eu não uso maquiagem, né? Eu tô só de batom. Se eu botar um batom, já muda tudo, sabe? Às vezes vaza de leite na blusa também, às vezes eu tô por baixo da blusa com uma fraldinha aqui, mas eu me sinto melhor. Então, isso foi uma coisa que eu me observando, eu percebi que faria sentido. Então, eu fui lá e me organizei para que isso acontecesse. Então, eu pego 5 minutos do meu dia, boto uma roupa decente, pentei o cabelo e já me sinto melhor. Então todas essas coisas vão fazendo diferença. Pra você pode ser que isso não faça sentido, mas outras coisas vão fazer sentido. E aí você vai achar o que faz sentido e investe nessas coisas, sabe? Coisas que te trazem satisfação, que te deixam bem, isso vai ajudar bastante. Não se entregar às emoções, porque são hormonais. Então, ontem eu botei a roupa e falei rindo da cara do puerpério. E aí parece que é assim, a pessoa perfeita, plena, que não passa por isso. Não, eu passo por isso, tá? Eu passo sim, como eu disse, tem momentos em que eu começo a pipocar coisa na minha cabeça. E eu tento me controlar, tento enxergar de fora, tento ver, não, calma, é isso mesmo? Ou eu tô pensando isso porque eu estou no puerpério? Tô pensando isso porque meus hormônios estão tudo louco? Né? Vamos pensar racionalmente, vamos olhar essa situação de fora. Não é assim. Então, às vezes, dá de a gente botar o pé no chão e conseguir enxergar de fora. A gente driblar o puerpério, sabe? Enganar o puerpério. E conseguir ter momentos de sanidade. Então, é importante isso, não se entregar mesmo. Senão, a gente vai, como eu disse, se esconder atrás desse puerpério. Tudo vai ser pesado, tudo vai ser difícil. Vai ser culpa de todo mundo, menos nossa. Né? E o que está ao nosso alcance de fazer, que a gente possa fazer. Se vocês têm perguntas, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Falei que ia ser mais curta, né? Mais objetiva. Mas se vocês tiverem coisas para compartilhar, para perguntar, pode perguntar. Deixa eu ver aqui. Por fim, vai passar. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Que vai passar e que vai se tornar leve. Sabe o que eu pensava? No puerpério do Otto, principalmente. Hoje eu sei que é uma realidade, mas eu ficava tentando pensar
as pessoas que eu conhecia que tinham filhos, será que elas eram felizes? Será que elas eram felizes mesmo? E aí eu tentava ver momentos em que eu já tinha visto, sei lá, amigos, amigas que tinham filhos e eles sendo felizes, eles falando daquilo com alegria, sabe? Porque eu queria ver isso na minha vida, né? E eu ficava tentando trazer à minha memória essas coisas. Hoje eu sei que sim, porque meu puerpério do Otto passou e porque a gente curte muito ele, porque a gente ama estar junto, tanto que a gente quer ter muito filho. Mas antes eu não sabia que era uma realidade. Talvez vocês também possam passar por isso em algum momento, de tentar pensar assim, será que fulano é feliz mesmo? Aquela pessoa tem um filho, tem 2 filhos, enfim, será que ela é feliz mesmo? Então vai passar e vai ter um momento em que a gente vai só conseguir enxergar o lado bom, né? De continuar tendo desafios, mas a gente vai conseguir enxergar de uma forma melhor o lado bom. Só que esse lado bom já existe desde que nasce. E se a gente só der lugar para as nossas emoções, a gente vai perder essa fase, sabe? E aproveitar essas fases é muito importante, porque elas não vão voltar, elas passam muito rápido. E se a gente começar a só alimentar as coisas ruins, só alimentar a melancolia, só alimentar a irritabilidade, não fazer nada com isso, não achar nenhuma alternativa para isso, vai passar num piscar de olhos, tanto o puerpério quanto essa fase de início, que é gostosa e que depois a gente vai descobrir que ela era mais leve do que as outras. Então, vai passar, gente, vai passar. Observem o comportamento de vocês, observem as emoções. Se tiver algum sinal de alerta, não deixa para pedir ajuda depois. Tem uma série no Netflix que eu acho que não é o começo da vida. Tem 2 séries no Netflix que são de bebês, de coisa assim. Talvez seja o começo da vida, mas tem a outra que eu não lembro o nome. E aí tem um episódio só sobre isso, sobre depressão pós-parto, essa parte assim. É muito bom esse episódio. Eu acho que até é o primeiro episódio de uma dessas 2 séries. Ele é muito interessante, mostra assim bem como funciona. E para que a gente também fique alerta ao nosso comportamento. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Parece o início da minha gestação. Sobre o físico, o que te ajudou, tipo, força física, questão de fisioterapia pélvica também no puerpério, se sentir forte, enfim. Então, isso não é uma coisa, Vicentina, não é uma coisa que, pra mim, assim, a parte de exercício físico e tal, de condicionamento físico, não é uma coisa que pra mim faça, assim, muita diferença. Mas pra quem faz diferença, tem que fazer. Porque exercício físico é bom pra todo mundo, né? É saudável. Então eu acredito que ajude bastante até. Sabe, essa questão de dar um up, de liberar o hormônio bom e tudo mais, eu acho que é muito bom. Eu não fiz, mas porque eu também já não costumava fazer, então pra mim não era uma coisa. Pra mim mais era essa coisa de me organizar na casa, de organizar a minha imagem, a imagem que eu estava vendo no espelho, de me sentir bem comigo mesmo, não linda, maravilhosa, poderosa, não isso, mas de me sentir bem e de ter essa coisa visual agradável, sabe? Porque é isso pra mim. Mas quando se faz sentido o negócio do exercício físico, fazer o exercício físico, sabe? A privação de sono tem me dilacerado. A gente se acostuma, mas se você não viu a minha live sobre sono, a última que eu fiz com a Lu Pimentel, dá uma olhadinha que pode ser que te ajude. Tem alguns insights ali bem interessantes de que, tipo, não precisa ser sofrido e dolorido o tempo todo. Agora eu quero fazer algumas coisas um pouco diferentes e eu vou compartilhando também com vocês. Assistindo a live com a bebê mexendo aqui. Falei pra ela que é a voz da tia Luana. Ai, querida. Bebê, é isso, Bebê em Foco. Isso aí, Gisele. Bebê em Foco é o nome da série da Netflix, tá? Gente, eu acho que é isso. Quero lembrar vocês sabem que eu vou falar do curso, porque as vagas estão abertas. Mas quero lembrar vocês que as vagas estão abertas, que o link tá na bio. Tá? Eu botei nos meus stories, depois dá uma olhada ali pra quem é o curso, se tem que ser minimalista ou não tem, porque não tem que ser. Tudo que vocês precisam saber, tudo que tem em cada módulo, todos os bônus, tem tudo lá nos meus stories, tem tudo nos destaques meu curso e também no link da bio tem as informações do curso todo, tá? Ele tá 297, pode parcelar em até 12 vezes de R$29,70. Que é menos que uma pizza, que é menos que um McDonald's, e vale muito a pena porque é investimento na gente, né? Não precisa ser o meu curso, pode fazer outro curso, mas como é o meu curso, tô falando dele. Como tá aberto, tem método de pagamento pelo PayPal, tem, Pix também e boleto também. Aí é uma vez, nesses aí, uma vez aí, cartão, acho que o PayPal é parcela, né? Eu não sei, eu não entendo muito disso, mas se ele parcela normalmente, ele vai estar parcelando até 12 vezes lá também, se não é só cartão, que eu não entendo desses pagamentos. Mas tá tudo lá certinho, qualquer dúvida também pode me chamar no direct. Ó, a Tati disse que o curso é maravilhoso e eu não paguei ela. Vai falar isso. Então é isso.
tem sobre... Eu falo muito disso e eu quero aproveitar para falar do curso nessa live de puerpério também, porque, como eu disse, o curso tem acesso 2 anos, tá? Tem aula de puerpério lá? Tem. Mas pra mim, a parte principal que ajuda no puerpério é o grupo de alunas, que ele é vitalício. O curso 2 anos, mas o grupo é vitalício, é um grupo no WhatsApp, que quando crescer mais ali a gente vai mudar pro Telegram, mas provavelmente nessa próxima turma a gente já vai migrar pro Telegram, e vai ficar ali. Então, assim, sempre vai ter gestante, sempre vai ter puérpera, sempre vai ter mãe de bebezinho pequeno ou tentante, e a gente vai compartilhar a experiência, e é muito bom ter essa rede de apoio. Às vezes a gente não tem essa rede de apoio física ao nosso redor, né? Mas ela sendo virtual é muito preciosa também, muito preciosa. Ó, a Carol falou que o curso é maravilhoso. A Nath, depois tu assiste, eu vou deixar gravada, tá? Não se preocupa. Então é isso, gente. Qualquer dúvida, me chama no direct. Link tá na bio, link tá nos stories. E eu tô aqui à disposição, tá bom? Beijo. Vai passar pra quem tá no puerpério. E pra quem ainda vai passar por isso, prepare-se e não se entrega, mas também aproveita esse momento, cada fase, tá bom? E um tchauzinho da Cora, que continua dormindo, porque ela só dorme. Tchau.